Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sou o Pedro Tasso Cobre Alegre, estudante de agronomia do IFES Campus Itapina e diretor de projetos Aprogro Júnior. É com um imenso prazer que dou as boas-vindas e saúdo a todos vocês. Peço a todos que deixem seus microfones e câmeras devidamente desligados e só liguem quando solicitados. Em caso de dúvida ou pergunta, favor deixar a mensagem no chat, que no final vou estar passando para o nosso palestrante. É com muita honra que apresento o nosso palestrante, João Batista Pavese, que estará ministrando a palestra sobre a história da empresa Caparaó Júnior e sua imersão no segmento de cafés especiais. João Batista Pavese possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em agronomia, solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Lavras. Gostaria de agradecer a você, João Pavese, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você em nosso evento, sendo colaborador, participando. Agradeço também a todos os membros da Caparaó Júnior que estão presentes, que talvez não agora, depois vão poder visualizar as nossas reuniões, os nossos cursos. É um privilégio enorme ter outra empresa júnior prestigiando o nosso evento. E, mais uma vez, em nome de toda a Proagro Júnior, agradeço ao senhor por ter aceitado o nosso convite. E vamos à nossa palestra. Com você, João Pavese, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu passei para o chat aí, vocês... se fosse possível, eu gostaria que, nesse momento, abrisse suas câmeras e microfones. Por favor, quem tem condições, para a gente interagir um pouquinho, rapidinho, antes de começar a falar. Vocês podem fazer isso? Quem tem condição de abrir a câmera e o microfone? Oi, Jadir. É isso? Tudo bem? O microfone também. Bom, pessoal, vou participar. O pessoal está com dificuldade aí para abrir suas câmeras. Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Tudo bom? Tudo sim. Tudo sim. Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Tudo bem? Opa, joia. Estamos aqui esperando vocês abrirem as câmeras para eu ver o rosto de vocês um pouco. Para a gente ter uma interação mais legal. Empresa Júnior para empresa Júnior, na verdade, é um orientador falando para vocês. Nós temos aí uma história de 11 anos para contar em 57 slides. Espero que ninguém fique cansado disso aí. Pessoal que está conosco aí, se não tiver a condição de abrir a câmera, poderia fazer só um comentário no chat. Daniela, você estava falando de onde? Estou falando aqui de Domingos Martins. Opa, legal. O Pedro está na Bahia. Jadir. Isso, Pavese. Aqui é a Letícia, eu estou no e-mail do professor Jadir. Eu estou falando de São Paulo. Letícia, em São Paulo. Cauã está em Porto Seguro. Legal. Os demais? A gente precisa dessa interação para... Opa, Gabriel, Pedra Azul. Então, estão bem diversos, né, as localidades. E todos vocês fazem agronomia em Itapina, tá correto? Fala, Luca. Isso. A maioria dos alunos fazem agronomia em Itapina. Boa tarde, e os demais que não são? Quem não faz agronomia faz o quê? Eu faço agronomia no IFES Itapina. Cafeicultura no IFES, Gabriel Vitor. Legal. Bom,
Nossa conversa, ela pretende... Eu te conheço, Caboclo. O Gabriel falando que é meu aluno. O, é que eu estou com 19 pessoas aqui, além de mim, então são 18 aproximadamente, né? Nós temos um objetivo na conversa. Cauã faz agronomia na UFMG. Legal. A nossa conversa é para mostrar a possibilidade de vocês serem donos dos narizes de vocês. Para vocês pensarem que todo o tempo de academia, o tempo de sala de aula, corredores, quando tínhamos as presenciais, atividade de campo, laboratório, tudo isso faz parte de um treinamento, mas, na verdade, a grande empresa, o grande empreendedor é o cérebro de cada um de vocês. Nós não temos, dentro da instituição pública, muita prática de sermos empreendedores, sermos protagonistas. Nós aprendemos a reproduzir conhecimento. E quando a gente aprende a reproduzir conhecimento, a gente é treinado para ser empregado. A gente é empregado em firmas, em empresas, instituições. Eu, quando formei, nos idos dos anos 80 ainda, né, na agronomia, 87 foi o ano que eu formei, quer dizer, minha formatura foi em 88, mas terminei o curso em 87. Eu fui treinado para ser funcionário, empregado. E, com o tempo, a gente vai percebendo que a academia ela tem uma possibilidade de oferecer mais coisas do que aquilo que ela se propõe a fazer, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é a reprodução do conhecimento gerado até o momento que você está estudando. Você não estuda nada além daquilo que já foi produzido de conhecimento, né? O ensino, então, ele reproduz para você aquilo que a ciência e a tecnologia já estabeleceram. Agora, o que dizer de um ensino que se propõe a ensinar o que não foi ainda produzido de conhecimento? Imagine vocês entrarem numa sala de aula para elucubrarem, para vocês projetarem futuro. Tenta imaginar uma escola assim. Tenta imaginar você tentar construir o seu conhecimento com base naquilo que já tem de ciência e tecnologia estabelecidos, mas você construir o seu conhecimento e você fazer desse novo conhecimento que você produz o sucesso da sua vida profissional e o desenvolvimento de uma região inteira. Essa é a história que a gente vai contar aqui, né? Nós tentamos fazer com que a história do Campos de Alegre, no curso de cafeicultura, e uma empresa júnior chamada Caparó Júnior, traga para o protagonismo estudantil a solução daquilo que nem foi aventado, nem foi ainda estabelecido como soluções. Então, é essa a proposta que eu tenho para vocês, e eu peço permissão aqui para compartilhar a minha tela. Tá bom, Pedro? Podemos começar, então? Podemos sim, Pavese. Beleza. Eu tenho um tempo, então, segundo a organização do evento, até às 17 horas para falar com vocês. Se não me engano, é isso. Depois vocês teriam tempo para perguntas até às 17h30. Mas, a qualquer momento, se alguma coisa fugir aí da compreensão no que eu estiver dizendo, podem abrir o microfone, porque aqui não podemos reproduzir conhecimento também, né? Nós temos aqui, sair daqui com a compreensão da mensagem, e a experiência de vocês vai ser experiência para mim também. Aquilo que vocês puderem falar para mim vai ser para minha construção, tá certo? Mesmo que eu tenha 41 anos de serviço, eu ainda estou aprendendo e vou morrer sem saber nada. E não quer dizer que eu não goste disso, eu quero continuar aprendendo. E nós temos que continuar aprendendo. Então, eu vou contar a história de apenas 11 anos, desse tempo que eu sou profissional e que nós temos a história com a Caparó Júnior, tá bom? Começamos mostrando, então, o nosso campus de Alegre,
Aqui é o prédio principal. A história do Campos de Alegre se assemelha à história de Itapina. É uma escola que tem a sua fundação em 1953. Funcionava tudo nesse prédio principal, mas as atividades de campo. Nós temos uma fazenda, como esse desenho aqui, de 326 hectares. Então, aqui está o prédio principal, nessa pontinha aqui, ó, esse prédio que vocês estão vendo aqui. Mas o nosso campus desenvolve diversas atividades, como a Escola de Itapina também, como o campus de Itapina também. Aqui uma visão da BR-482, Itapina também tem uma rodovia na frente, dentro do campus. Essa rodovia passa aqui, ó. Aqui é Alegre, nessa direção, aqui é Cachoeiro de Itapemirim. Então, nós estamos falando do sudoeste do estado do Espírito Santo, um município de 777 quilômetros quadrados. Muito bem? O curso nosso de café funciona dentro desse prédio aqui. A parte de aulas em sala de aula, tá? No ano 2010, nós constituímos um curso superior de café. Em 2013, ele foi avaliado com o conceito 4 no MEC. No ano 2017, ele conseguiu o conceito máximo no MEC, que é o conceito 5. Então, essa é a turma da época, né, que nós tivemos essa avaliação desse curso superior de tecnologia em cafeicultura. Gabriel Vido está aí, é um curso de 3 anos de duração. No ano 2010, então, nós inauguramos o curso superior com 24 membros, estudantes, que quiseram fazer parte, são essas pessoas aí, que quiseram fazer parte de uma ideia. Vamos ser protagonistas. Olha, o curso foi criado em março de 2010. Em abril, nasceu a Caparó Júnior, do mesmo ano. Então, essa turma é a primeira turma da empresa Caparó Júnior, que tinha várias ideias na cabeça. Imagina se você consegue socializar com seus amigos de escola ideias de desenvolvimento pessoal, profissional e econômico, social da região. Foi isso que a gente começou a fazer. Vamos montar uma empresa, vamos começar a aprender juntos o que dentro da sala de aula, dos laboratórios ou do campo do campus não conseguimos aprender? Então, nasceu a Caparó Júnior dessa ideia. Uma ideia, um pensamento. Pensamento de jovem, pessoal. Pensamento de velho não chega aí, tá? E aí, nós formamos, então, uma empresa com alunos e orientação. No início, de 2 professores e 2 técnicos administrativos na época do campus. A atividade principal, prestação de serviço de agronomia e consultoria em atividades agrícolas voltadas para a cafeicultura. Então, nós começamos a trabalhar diretamente com produtores, atendendo a produtores com consultoria e assistência técnica. Lembrando, assistência técnica não faz parte da atividade do Instituto Federal, que a academia tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. E a extensão, no modelo da universidade, dos institutos, é frágil demais da conta. É a ideia de levar o conhecimento para fora. Não é uma ideia de integrar os conhecimentos de dentro da academia com os conhecimentos que o meio já desenvolve. Nós fizemos uma proposta diferente. Vamos integrar com a comunidade, vamos ver como é que a comunidade é, os produtores de café, quais limitações, quais avanços já há, tanto na área do café Coffea canéfora, que é o Conilon, quanto na área do Coffea arábica. Então, nós estabelecemos como princípio ou objetivo desenvolver esforços centrados na apresentação da filosofia de trabalho e na assistência técnica e capacitação dos produtores. Mas, mais uma coisa que nós tivemos que fazer. Nós tivemos também que ter foco. O foco é o café, porque o curso de café, nunca. O foco tem que ser o homem, a mulher, a criança, o jovem, adolescente, que desenvolve cafeicultura. Porque
a missão do IFES não é fazer produção de café para os outros. A missão do IFES é integrar com a região para desenvolver a região. E só se desenvolve a partir das pessoas. Então, um dos erros da academia é achar que o conhecimento que ela tem é apresentado de graça para os demais membros externos, é um trabalho de extensão. Não é. O trabalho de extensão é conhecer o vizinho do campus, as pessoas em volta, mais distante um pouco, mais e mais distante, e saber o que é possível fazer junto. Então, nós começamos a pensar em modelos agroecológicos desde o princípio, inicialmente em 10 comunidades rurais, em 5 municípios. E aí pensamos em trabalhar, primeiramente, o Espírito Santo. Só no Espírito Santo trabalhavam. Depois nós passamos a trabalhar Matas de Minas e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Então, quem é a Caparaó Júnior? Estudantes de um curso superior, com seus orientadores, no caso aqui, alguns alunos. Aqui está a Marisa, a Mariana, essa aqui é a presidente da Caparaó Júnior, essa é a tesoureira, a Débora, que é a secretária da Caparaó Júnior, desculpa, a vice-presidente da Caparaó Júnior, aqui, prestadores de serviço, os demais aqui já foram membros, deixa eu falar aqui, deixa eu ver aqui, a Gleidiane ainda é membro da empresa porque ela ainda tem uma disciplina, a Mayra já se formou, o Marcão formou, o Tiago formou, o Ítalo também, o Eduardo e o Guilhermão é da área de TI, de tecnologia da informação. Essas pessoas estavam aqui no dia que o ministro da Educação veio inaugurar essa placa aqui, entrou aqui dentro, tomou um café com a gente, este ano. Então, é uma ideia, né? A empresa Júnior é feita de estudantes com sua orientação. Bom, mas se nós olharmos o contexto regional, vocês que estão mais no noroeste do estado do Espírito Santo vão entender muito bem o sudoeste do Espírito Santo, que tem Alegre, Dores, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e outros municípios, tem uma realidade em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal parecido com o noroeste do estado do Espírito Santo. Ou seja, nós fizemos um estudo do IDHM em 3 ocasiões que o IBGE fez o censo demográfico, em 1991, em 2000 e em 2010. Nós pegamos o IDHM de 5 municípios do Espírito Santo, confrontamos com Cachoeiro de Itapemirim, que é a cidade polo. Confrontamos com os dados do estado do Espírito Santo na média. Fizemos a mesma coisa com 5 municípios das Matas de Minas, que trabalhávamos e ainda trabalhamos, confrontando, por exemplo, Divino, Espera Feliz, Matipó, Orizana e Santa Margarida, com a cidade polo da região das Matas de Minas, que é Maiuaçu, e confrontamos com a média do estado de Minas Gerais. Vocês percebem que os números dos municípios são mais baixos do que a cidade polo e mais baixos do que a média do estado. Tanto no Minas Gerais, aqui, quanto no Espírito Santo. E aí, nós debulhamos esse IDHM nos subíndices. O IDHM é essa linha azul aqui. No município de Cachoeiro, evoluiu de 91 até 2010, nessa sequência que vocês estão vendo aqui. Aconteceu para Alegre de evoluir, Dores, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, da mesma forma. Mas o IDHM ele é constituído de 3 subíndices. O subíndice educação ou escolaridade, que é em vermelho, o subíndice longevidade, que é o verde, que está relacionado com saúde, e o terceiro subíndice, que é... Desculpa o cachorrinho no fundo aí, tá? Tem visita aqui chegando, eles começam a latir. Que é renda, que é economia. Então, nesse caso aqui,
nós tivemos o IDHM aberto para mostrar que o subíndice educação ou escolaridade é o índice que puxa a média em azul para baixo. É a escolaridade, é a educação, o subíndice que limita o desenvolvimento humano. Mas tem em Alegre, por exemplo, tem a faculdade do IFES, tem a UFES, que é o CCA, tem várias escolas, mas mesmo assim nós estamos falando que o subíndice educação ele é muito mais baixo que longevidade, que renda. Então, como é que nós vamos trabalhar uma empresa júnior com o povo, já que o nosso foco aqui é o homem, é o ser humano, 4 slides atrás, são as pessoas o foco? Se nós usarmos linguagem rebuscada, linguagem difícil, linguagem técnica, científica, o produtor não tem ideia do que é hectare. Ele tem ideia de 1000 pés de café, ele sabe espaçamento, mas na hora que recomenda a calcária é por hectare, na hora que recomenda adubo é por hectare. Então, nós tivemos que fazer uma revisão da linguagem para conseguir conversar com os produtores. Muniz Freire, pessoal, é um município que nós encontramos o mais baixo subíndice em educação. Aqui, no caso, está 0,5 no ano 2010, saiu de menos de 0,2 em 91. Se nós olharmos todos eles, é baixo, mas Muniz Freire evoluiu menos, e aí o município perde população ano a ano. A amostragem do IBGE, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, mostrou que a população de Muniz Freire está menor que 18 mil habitantes. Quando a Caparó Júnior começou a trabalhar, era 24 mil. Em 11 anos, caiu para menos de 18. Ou seja, menos de 6 mil habitantes saíram do município. Por que será? Se a questão da longevidade está boa, se a questão da economia não é das piores em relação ao subíndice, a questão é a não capacidade de compreender o que está escrito. Neste ano 2000 aqui, 46% da população do município era analfabeta funcional no meio rural. Ou seja, traduzindo, metade das pessoas da roça não compreendem o que leem. Então, como fazer o desenvolvimento com as pessoas que não conseguem compreender o que está escrito? Então, a missão da empresa Júnior foi comunicar à comunidade. Nesse gráfico aqui, nós debulhamos ainda mais, nós fomos buscar, em cima daquilo que nós chamamos de equilíbrio ou sustentabilidade, não sei se vocês já estudaram um pouco isso, mas a sustentabilidade ela é dada por um triângulo que nós consideramos o fator econômico, o fator social e o fator ambiental. Pois então, se eu tiver equilíbrio, eu tenho sustentabilidade. Essa figura entra dentro da questão econômica sobre diversos aspectos: produtividade, equidade, estabilidade, autonomia, resiliência. Fizemos a mesma coisa para a questão social, vocês estão vendo aqui. E fizemos a mesma coisa na questão ambiental. Esse é um trabalho de doutoramento de um colega de trabalho nosso que também ajudava a orientar a empresa Júnior. E se nós observarmos que o ideal seria estar tudo acima de 0,7, pelo menos, porque 0,7 acima é uma condição de sustentabilidade regular. Ou seja, bom é acima de 0,71. Está aqui escrito na letra bem miudinha. Se vocês estiverem acompanhando esse celular, fica difícil de ver. Mas eu vou lendo para vocês. Então, nós olhamos uma comunidade só, que é chamada Celina, sobre esses aspectos. E percebemos fragilidades em muitas condições aqui, ó. Tanto na questão da educação, lógico, mas a educação ela leva em consideração compreensão para ganhar dinheiro,
compreensão para trabalhar de forma conjunta, compreensão para proteção do meio ambiente. E as pessoas que não têm escolarização são frágeis para compreender essas coisas. Então, o que é que nós fizemos? Nós preparamos, então, um modelo para cada comunidade desde o princípio, 10 comunidades no início. Primeiro, fazer um diagnóstico. Mas um diagnóstico como? Um diagnóstico visitado. Cada comunidade foi visitada durante um dia. Nós combinávamos com a comunidade pela liderança. A liderança chamava as pessoas para dentro da igreja, um salão de igreja, uma escola, um pátio coberto, às vezes debaixo de uma árvore, que não tinha condição de fazer reunião em lugar fechado. E nós adotamos algumas técnicas de organização, de administração. Posso falar depois disso, se vocês precisarem, nas perguntas. Então, nós primeiro vemos, depois julgamos, depois agimos. A Igreja Católica usa muito isso aqui também. Em encontro de jovens, antigamente, falava muito sobre isso daqui. Então, depois que você diagnostica, você planeja o que fazer. Planeja um passo de cada vez. Uma meta a ser batida por ano. Depois que você tem o planejamento, você tem que treinar para a execução. Treinando para a execução, você implementa a mudança que está sendo proposta, mas no nível e no ritmo que a comunidade consegue sair. Aí, quando você implementou, avalie o resultado. Ah, conseguiu fazer, deu legal, não deu, o que faltou, fez e fez além, fazemos outro diagnóstico. Ah, agora podemos passar para outra atividade. E assim vai, e gira essa roda constantemente, ano após ano. Palavra-chave. Quem está ligado à empresa Júnior? Parceria. Compreender essa palavra. Parceria envolve confiança. Se não houver confiança do produtor com a academia, representada pelos membros da empresa Júnior, nada vai acontecer. E uma vez que há mão dupla nessa confiança, quer dizer, vai e vem, nós temos o envolvimento, então, da academia no meio rural. E o envolvimento do meio rural na academia, via empresa Júnior. Muito bem, fizemos assim e começamos, então, a atender produtores, com assistência técnica, acompanhando todos os detalhes. Quase sempre tinha problemas com análise de solo, recomendação de fertilizantes. Todos os lugares tinham um probleminha disso, desde antes do plantio até o final, até a manufatura do café, ou seja, o café torrado. Até o comércio de café. Então, nós trabalhamos desde um pasto ou uma macega, uma capoeira que pode ser desmatada, vamos falar assim, por permissão do órgão ambiental, até a extração de café na xícara. Nós temos graders na equipe, nós temos baristas na equipe. O produtor, ele, se quiser montar uma cafeteria, tem orientação para montar uma cafeteria. Mas se ele quer montar a lavoura pela primeira vez, ele tem orientação para isso. Quem já está com lavoura, também, para melhoria de processo. Mas nós não sabíamos fazer isso. O professor está aqui. Ah, aqui estão os alunos. Aqui está o produtor. Nós não sabíamos fazer nada disso. Fizemos porque nos colocamos nessa posição de ser parceiros, confiar uns nos outros e nos envolver. Por quê? Porque eu nunca tive experiência de fazer assistência técnica e extensão rural com uma imersão na propriedade, a não ser pela história da minha família por parte de mãe, que são agricultores. Mas para os outros eu não tinha essa experiência. Tá bom? Então, dentro das consultorias de assistência técnica, nós entramos fazendo implantação de lavoura de conilons, montando sistema junto com eles de irrigação, aonde tem, que no sul do estado não é comum igual no norte. O regime de chuvas é diferente. Então, o norte só produz se tiver irrigação, aqui no sul não é assim. Nós montamos treinamentos teóricos em sala de aula para produtor. O produtor pode ser velho, pode ser criança, adolescente, pode ser mulher trabalhando, pegando sonda para fazer amostragem de solo.
pode ser deficiente físico, esse garotinho aqui no bracinho dele, é capaz de, mesmo com deficiência física, fazer a amostragem de solo, mostrou que era capaz, feliz da vida. E nós fazíamos assim, num período do dia, teoria, assim, na sala de aula, no outro período do dia, práticas, e no meio do caminho, sempre uma boa refeição, paga por parceiros que sempre tiveram junto com a Caparol Júnior. Vou mostrar isso para vocês depois. Só para amarrar a cabeça de vocês um pouquinho, a Caparol Júnior já movimentou em 11 anos 6 milhões de reais. Como empresa sem fim lucrativo, isso quer dizer que faz muita coisa. Nós já tivemos 6 milhões de contratos realizados. O foco também em qualidade. Aqui, o produtor de Jerônimo Monteiro fazendo a avaliação do BRICS no café, na mucilagem do café, para saber se o ponto de colheita estava adequado. Ele está dentro de uma estufa. Vou falar disso depois. Aqui, vários produtores fazendo cursos de prova de café, que nós demos 35 já, com 15 participantes em cada um, em média, para ele saber o preço do café que ele pode colocar. Então, esse camarada aqui é do Príncipe, esse aqui é da propriedade Cordilheiras, esse camarada tem o café Cordilheiras, do Caparaó, esse aqui café do Príncipe. Já todos têm cafeteria ou torração e venda de café torrado. O produtor que nos acompanha em Minas Gerais, fazendo acompanhamento do rendimento do adubo que ele comprou e o rendimento de produção em florada e produção, etc. Maneiras de fazer a colheita de forma a preservar a qualidade, terreiros de concreto feitos em mutirões, orientação para seleção de frutos em terreiro suspenso, para deixar só os maduros, para o café atingir pontuação mais elevada. O foco na conservação ambiental, uma vez que o produtor ele sabe de algumas coisas, mas precisa também nos orientar por que ele não tem feito algumas práticas, qual a limitação que ele nos apresenta, qual a orientação que ele nos dá. Então, aqui, cobertura morta em lavoura, aqui, sombreamento com várias espécies, aí hemógeno, produção em curvas de nível por talhões que são separados na hora de coletar a amostra de solo, construção de caixa de contenção para retenção de água de chuva, construção de caxambus das nascentes das casas para evitar contaminação por coliformes. Nós construímos 60 unidades dessas em lavouras, em propriedades rurais. Nós construímos 30 fossas sépticas. Nós montamos 14 casas digitais com produtores para eles terem treinamento de uso de computador, o uso da internet. Botamos internet em 4 comunidades por via rádio. Aqui o produtor reunido numa comunidade de assentados, mostrando a capacidade deles de mostrar solução para algumas questões. E aqui, de novo, a presença do professor orientador, mas que eu vou mostrar para vocês, mudou depois do tempo. Os nossos membros da empresa Júnior, alguns são contratados de volta como prestadores de serviço. Hoje tem 14. 8 deles estão a campo, nos ajudando. Então, aqui, essa é uma ex-aluna. Ela trabalha em Rondônia hoje, provadora aqui, o Grader. Aqui o Tássio do Incapé, que vocês devem conhecer, foi aluno do curso também, nosso, né? Tudo aqui alunos mostrando numa sala de camping, numa mesa de camping, num determinado município. Pode ser concurso, pode ser mostra. Aqui o produtor aprendendo os processos de seleção física de café, orientados pelos nossos alunos. Aqui mais pessoas fazendo a mesma coisa. Aqui o Emerson Freitas, que nós contratamos várias pessoas de fora para dar treinamento também, porque às vezes a expertise não era nossa, e ele veio dar treinamento para produtores. Esse camarada aqui é de Guarapari, ele era fotógrafo, mas os demais são produtores. Orientamos o produtor a conhecer um fertigrama
para ele compreender a fertilidade do solo em função de uma análise, mostrar que ele pode diminuir custo de produção, sabendo que o adubo correto vem de uma análise bem coletada, de uma amostra, desculpa, bem coletada, uma análise laboratorial bem feita. Então, aqui, informações da lavoura e do produtor, aqui a quantidade de calcário a colocar. Nesse caso, aqui está, 1,1 tonelada de calcário do tipo dolomítico por hectare, mas essa linguagem não é do produtor. A linguagem do produtor é essa que está aqui, ó. Quantos gramas de calcário por pé? Quantos sacos de 50 quilos para toda a lavoura dele? Isso ele entende. Ele compra aqui, ó, em cima disso, e aplica em cima disso aqui. A mesma coisa para adubo. Neste caso, já vai a quantidade de doses de qual adubo, nesse caso 240018, quantos gramas por aplicação, para ele chegar à produção de 40 sacos por hectare, 40 sacas de café por hectare. Nesse caso, precisa de ferro, precisa de boro, precisa de manganês. O produtor pode ver isso aqui, ó. Aqui ele entende, porque figura ele vê. Aqui está mostrando a condição ideal no vermelho, e ele é orientado a entender isso aqui pelo atendimento pessoal na propriedade dele, entrega na mão dele esse documento. E aqui ele sabe que o vermelho é o ideal, o que está azul para fora está sobrando, o que está em azul para dentro está faltando. E aí, se ele não consegue o formulado contendo os micro na proporção, como está colocado aqui, os micronutrientes, ó, ele pode comprar, então, ó, os micro à parte. E, nesse caso, 48 gramas de sulfato ferroso, 12 gramas de bórax, 2 gramas de sulfato manganoso por planta, e ele vai consumir isso tudo aqui para a lavoura inteira. Ele compreende isso. Só que, no início, o mercado de insumos não tinha isso aqui. Nós tivemos que fazer o mercado atender. Sabe por que passou a atender? Porque nós chegamos a recomendar 15 mil toneladas de fertilizante e corretivos por ano. 15 mil toneladas faz qualquer um ganhar dinheiro. 15 mil toneladas é um volume expressivo de corretivos e fertilizantes por ano. Então, o mercado começou a se preocupar em ter esses produtos para fornecer. Entenderam? Durante os 3 primeiros anos não tinha. E nós não conseguimos implementar a nossa proposta. Outra coisa, como existe orientação, isso é uma recomendação documentada. Isso aqui não é um rascunho feito à mão. Então, é preciso ter o responsável técnico, que assina, que data e assina. E o CREA está aqui, ó. Se o produtor tiver usado o que foi recomendado aqui, tiver tido algum prejuízo, ele pode processar essa pessoa que está aqui. Ele pode entrar na justiça contra esse cara que está aqui. Essa é a grande diferença de um profissional que compreende o que está fazendo. E o orientado meu, dentro da empresa Júnior, aprende a fazer isso. Então, eu dei a matéria agora, Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas. Um dos meus alunos fez uma planilha em Excel de recomendação de adubação. Olha, que evolução. Um aluno criou um método de recomendação de fertilizantes e corretivos em planilha Excel. Semelhante a esse modelo nosso aqui, mas fez do próprio punho. Ele pode usar a planilha dele. Não precisa usar calculadora mais, não precisa fazer conta com o dedo nas planilhas que estão nos livros, na quinta aproximação do Estado do Espírito Santo, por exemplo. É essa a mensagem. Por isso que é o protagonismo que eu falei. Compreenda o meio que você está e arrebenta, cara. Tenta imaginar aquilo que você não aprendeu na sala de aula e ainda vai ser descoberto e você faz a coisa acontecer. Então, olha os números de análise de solo nossas nos últimos anos. Né? Começamos com 202 e chegamos... Aqui está ainda com dados até agosto, só que nós já passamos de 1.600 este ano. De 2013 para cá, um sobe e desce? Por vários fatores. A gente aumenta a quantidade de pessoa que atende, diminui outro ano, aumenta depois de novo. Ou, às vezes, o produtor
Ele não foi encontrado na comunidade no dia que a gente passou, para ver se ele estava com as amostras coletadas. Muito bem. Esse trabalho, em média, esse trabalho de recomendação correta de fertilizantes, para quem precisava disso, a comunidade que precisava disso, trouxe uma redução de custo em insumos, na média, de 17%. Isso eu estou falando de 15 mil lavouras, ao longo de 8 anos, não é ao longo de todos os 11 anos, não. E essa economia não é uma economia burra, não é uma economia para diminuir custos simplesmente, mas é uma economia para racionalidade daquilo que a planta de fato precisa. E isso trouxe um aumento médio de produtividade de 26%. Para vocês entenderem, essa diferença aqui, em dinheiro, diminui 17% o custo aqui e aumenta 26% de receita de café aqui. Aí o produtor começou a gostar. Por quê? Porque o órgão do corpo que dói mais é chamado bolso. Quando dói no bolso, nada acontece. Então, nós começamos a compreender. Depoimentos são dezenas. Botei alguns aqui, 2 talvez. Né? A dona Luz Helena, por exemplo, de Guaçuí, falando que a produtividade, a produção anual dela, média, passou de 75 para 200 sacas. É um caso muito maior do que esses 26% aqui. Mas, na média, é isso aqui. Teve gente que nem teve aumento, mas teve gente que teve aumento gigantesco. O Júnior Borges, que te chama ele em Pedra Menina, perto daqui onde eu estou. Eu estou a 1.360 metros falando com vocês aqui, minha propriedade vai a 1.560. O Júnior está a 1.150 metros de altitude, a 1.200. Ele chegou a reduzir em 40% a despesa de insumos comprados, sem diminuir produtividade. Por quê? Porque ele usava um batidão do tal do 25-05-20 e depois do 20-10-20, sem colocar micronutrientes, não compreendia a lei do mínimo, porque não dá para compreender mesmo, não estudou, não tem escolarização técnica, e a gente apresenta a lei do mínimo com aquele barrilzinho assim, ó, de Lib, né? Mostrando que o elemento que limita a produção é aquele que está mais baixo nesse barril. Se vocês já passaram pela fertilidade, vão saber o que eu estou dizendo. Não adianta aumentar a NPK se o elemento que está faltoso aqui no meio é o zinco, por exemplo. Se for zinco, tem que colocar zinco, não mais NPK, porque não adianta aumentar uma tábua para cima aqui, que não vai aumentar o armazenamento de líquido nesse barril. Pô, Lib escreveu isso em 1824, pessoal. Olha quantos anos tem. Nós estávamos com Dom Pedro I, com 2 anos só que tinha feito a proclamação da independência do Brasil. E o cara alemão lá fora, no outro lado do mundo, falando que não adianta você aumentar alguns elementos se tem um faltoso. E esse cara aprendeu isso. E ele achava que o café conilon, desculpa, arábica, o ano de alta da bienalidade do café era 100%, e o ano de baixa era 0. Então, ele fazia uma média de produtividade completa num ano e 0 no outro, como se fosse safra 0. Pô, a safra 0 significa dizer que esqueceram de ver quanto que está o zinco, quanto que está o cobre, principalmente o boro e o zinco, como é que está o manganês, e ele nunca soube que precisava disso. E aí nossos alunos passaram a compreender essa conversa, essa fala. Aí nós começamos a trabalhar com análise física e sensorial de café. Mas isso porque o produtor nos pediu. Em 2013, o aluno descobriu com o produtor que ele não sabia o que ele tinha de café na hora da venda. Bom, ele passou a aprender a economia na compra de insumo, mas ele não sabia editar o preço do produto dele. Pois hoje, ontem mesmo, a Caporal Júnior me repassou uma produtora perguntando um café 84 pontos em Muniz Freire que ela produz, a quanto ela pode pedir para o comprador. E vários compradores têm vindo para a região porque o produtor passou a compreender e não ser bobo mais na venda de café, como se tudo fosse comercial ou commodity.
E aí o nosso aluno passou a ser protagonista disso no campo. Primeiro treinar o aluno, depois treinar o produtor. Então nós formamos 11 kill graders. Primeiro fazendo treinamento dentro das nossas estruturas, depois pagando para fazer o kill grader fora. $1.500 por pessoa. Aqui vocês têm um laudo do nosso laboratório em parceria com o IFES. A Caparol Júnior administra um laboratório hoje com 3 kill graders e um laudo sensorial de um produtor mostrando os 10 itens do protocolo SCAR, protocolo da Specialty Coffee Association. Esse café é 84,9 pontos. Então, é um café especial que tem um preço de mercado hoje em torno de R$ 1.600, para vocês entenderem, bica corrida. Mas quem compra? Quem, de fato, trabalha com os especiais. R$ 1.600 eu paguei. Semana passada, eu comprei uma saca de um café nessa pontuação. Mas foi café limpo. O cara já me fez uma vantagem. Ele fez um rebenefício e me vendeu. Aqui um laudo de análise física. O produtor tem que compreender que o tanto de cata que ele tem pode derrubar um pouco o preço do café dele. Então, quantos gramas de defeitos intrínsecos, extrínsecos, qual é a catação do café? Aqui 5%. Qual é a distribuição do café por peneiras de chato e de moca? Ou seja, os dois laudos, o laboratório da Caparol Júnior cobra R$ 60 para fazer as duas análises. E ela recebe hoje aproximadamente R$ 110 mil para fazer isso por ano. Vocês imaginam o tanto de serviço que é. Eu estou falando em R$ 110 mil por ano, só com essa análise. A empresa Júnior de vocês querem treinar, não tem quem ofereça o treinamento, que aí tem gente que oferece no Incapé. Quer passar a fazer uma imersão aqui na Caparol Júnior? No ano que vem, nós vamos ter a abertura do laboratório para treinamento. Traz a turma para cá e passa 3 dias com a gente. Vão aprender a fazer todos esses serviços, a pré-selecionar café físico e sensorial, aprender cheiro e sabor, e vocês podem depois, se quiserem, ampliar os conhecimentos, tentar fazer um kill, por exemplo, que é certificação internacional de 3 anos. Aí vocês podem fazer serviço profissional. Não sabíamos disso. Aprendemos junto. Para vocês terem ideia, os primeiros 3 kill graders da Caparol Júnior foram 2 alunas minhas e eu, que eu não sabia nem que era possível fazer. Depois vieram mais 9 alunos. Tá? Então, aqui, quanto de café analisado? No ano passado, 1.451 amostras. Esse ano já tem mais de 1.300. E nós temos que fazer 8 eventos, concursos. Nós estamos entre as unidades que vai provar os cafés da Semana Internacional do Café, que é a SIC, que tem o concurso chamado Coffee of the Year, o COI. Então, nosso laboratório hoje, com os estudantes, é uma das unidades que vai avaliar os melhores cafés do Brasil. Pra vocês entenderem. Então, nós vamos chegar a 2.000 amostras esse ano. Vocês veem a taxa de crescimento. Em pandemia, nós fizemos 1.451. Adotamos novos protocolos, por questão ligada à contaminação por Covid. Apresentamos para a BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, e falei, nós vamos continuar fazendo análise dessa forma, porque tem um protocolo internacional para seguir. Nós mudamos o protocolo para poder ter essa distância social entre os provadores, e foi aceito. E aí vocês veem a quantidade de comunidades que nós começamos a atender desde o princípio e como que isso subiu assim. Então, este ano, nós estamos atendendo 112 comunidades rurais. Quantos municípios? 38. No início era 5. E essa é uma verdade que continua para frente. E a Caparol Júnior não tem perna para aumentar. Nós temos perna para ficar até uns 40 e não tem mais perna, porque trabalhamos demais. A dedicação dos estudantes com isso vai além do pensamento de remuneração, vai além do pensamento de
complementação de conhecimentos. Não, eles já estão se sentindo protagonistas e entrando no mercado de trabalho. Então, aí em Linhares, por exemplo, quem está aí no norte, o superintendente ou supervisor geral da Bayer Química, é ex-aluno do curso de café nosso e é o primeiro presidente da Caparol Júnior. Quanto mais se envolve na Júnior, mais aprende serviço, melhor profissional se torna. E quem pega a diretoria de uma Júnior sabe o que é, o Pedro está aí. A dedicação é maior. Você pega o boi pelo chifre, não pode ser nem bolsista. E eu já tive mais de 40 bolsistas na Júnior. E as diretorias nunca podem ser, os membros da diretoria receber bolsa da própria empresa, senão eles decidem. A bolsa que tem hoje da Caparol Júnior vai ser para mim, que eu sou diretor-presidente. Ora, isso é antiético. Então, mas os presidentes todos se deram muito bem, os ex-presidentes se deram muito bem. Nós ministramos cursos, depende da demanda. A comunidade apresenta demanda, a gente vai. Olha, 2014, 2015, no projeto Grãos do Caparaó, depois eu vou falar dele para vocês. É um negócio assim, é por demanda. 2020, só 15. Poxa, não pode fazer aglomeração de pessoas. Como é que nós fizemos 40 agora? Nós fizemos a técnica de diminuir a quantidade de pessoas no ambiente. Compreende? É assim. Então, a área de atuação, nós estamos aqui, né, distrito de Rive, em Alegre, e nós atuamos dentro desse perímetro vermelho que vocês estão vendo aqui. Um pouco aqui no noroeste do estado do Rio, um pouco aqui, ou bem mais, na área de Minas, que pega essa área aqui, e tudo isso aqui no estado do Espírito Santo. Aí o pessoal do Domingos Martins, nós estamos aí beirinho de vocês. Nós atendemos produtores aí. Marechal Floriano nós atendemos. Conceição do Castelo, Afonso Cláudio, e tudo aqui em volta. Mas não quer dizer que nós atendemos a todos os produtores. Quer dizer que a gente tem clientes. Nós temos mais de 1.800 clientes com a Júnior. Aí você fala, pô, como é que pode, né? Você pegar uma reta aqui assim, a outra reta para cá, vocês vão ver que isso dá uns 100 e tantos quilômetros, em estrada dá 200. Conseguimos fazer isso porque os alunos se desdobram, eles têm aula só de manhã, no tempo que é antes da pandemia. As nossas aulas do curso superior são todas colocadas no período matutino e à tarde e à noite é livre. Sábado, domingo, os meninos encaram numa boa. Aí começamos a fazer eventos também, né? Porque evento faz parte. Se botar produtor conversando com produtor é ótimo. Eles trocam as suas experiências. Então, nós já fizemos eventos com uma participação média de 450 produtores. Imagine vocês, aqui é o evento chamado Quarto Encontro de Produtores. Eu vou mostrar ele para vocês em outro slide. Aqui é o nosso auditório, lotado. Não, tem 350 assentos no auditório nosso, e nós tivemos que chegar a colocar cadeiras brancas para mais 150. Nós botamos 500 pessoas nesse auditório, uma vez 530. Em pandemia, pedimos uma reunião para semana que vem, por exemplo, só cabe 40. Só vamos botar 40 pessoas numa reunião dentro. 2011, o primeiro encontro de cafeicultores foi dentro de uma quadra coberta. Né? Não sabíamos direito como é que seria. Os crachás são feitos em papel chamex, adesivando aí uma logozinha, pendurado com barbante. Depois nós fizemos em 2012 num ambiente bacana, com churrasqueira, na hora do almoço, mas deu menos gente um pouco, essa turma que está aí. Em 2013 ampliamos para dentro do ginásio de esportes nosso, saímos da quadra coberta. Em 2014 fizemos, 2013, depois desse evento aqui, nós ganhamos um prêmio junto com a empresa Samarco Mineração, que ela é do grupo da BHP Billiton, né? Vocês sabem, por causa da rompimento da barragem, aquela coisa toda. Na Austrália, a Samarco ganhou um prêmio no final do ano 2013, que foi a avaliação de uma empresa de mineração trabalhando com comunidades. E quem propôs o modelo para a Samarco foi a Caparol Júnior. E a Samarco aceitou a proposta. Com isso, a Samarco ganhou grana no mercado de ações e a Caparol Júnior ganhou
$20 mil. $20 mil que foi suficiente para comprar uma estradinha cabine dupla. Aí nós compramos 2, com o dinheiro que já tinha, compramos mais uma. Hoje nós temos 4 veículos para atender a produtores. Em 2014, dentro do Parque Nacional do Caparaó, nós idealizamos juntos um evento para falar sobre indicação geográfica. Está escrito aqui, ó, indicação geográfica do café do Caparaó. Café de excelência, pessoal. 453 produtores estão aí, nomeados com CPF e tudo. Nós conseguimos, durante um dia, inovar para a ideia de uma indicação geográfica. Não sabíamos se ia ser uma indicação de procedência ou uma denominação de origem. A evolução do trabalho que mostrou junto com os outros parceiros. Lógico, vários parceiros. Não foi a Caparaó Júnior e o IF só que fizeram, né? Tem o CNPq aqui, tem o Samarco, tem o Sebrae, tem um monte de órgãos aqui, né? A OCB, etc. No ano 2015, voltamos a ter o encontro de cafeicultores dentro de um simpósio. Aí nós inovamos de novo. 3 dias de evento. 3 dias com participação de produtores, com participação de acadêmicos, de pesquisadores, de professores, de empresas. E aí nós conseguimos, então, estabelecer que nos anos ímpares teríamos sempre um simpósio de cafeicultura do Caparaó. De 2 em 2 anos, portanto. No ano 2016, outro encontro, o 6º. Todos os encontros têm palestras e treinamentos. Esse treinamento foi como fazer ressuscitar uma nascente de água em lavoura. O instrutor veio de Cascavel, no Paraná, nós pagamos os honorários dele, e teve 83 produtores participando desse curso. Tem 83 pessoas em volta desse camarada aqui. Um dia fazendo uma nascente ressuscitar, vamos dizer assim, botar ela permanente. E hoje nós fazemos isso porque produtores treinados por esse carinha aqui dentro fazem isso hoje nas suas propriedades ou prestam serviço para nós, fazendo para nós também, para outras propriedades, quem não sabe trabalhar. Olha que chique que foi isso, 2016. E vários outros cursos, né? 2017, como é ano ímpar, segundo simpósio de cafeicultura, tivemos 3 dias de evento. Foi dentro do campus e fora do campus. Inovamos levando cursos para fora, ao mesmo tempo que tinha dentro da academia, fora dela também. 2018, nós fizemos o 8º encontro. E esse encontro foi chique demais. Você precisa ver a quantidade de gente que veio de fora ministrar palestra. Começamos a fazer relacionamento com grandes empresas, com instituições de pesquisa, e aí geraram vários trabalhos conjuntos. Nesse ano 2018, nós éramos já uma empresa que prestava serviço em Sebrae Tech, no Sebrae do Rio de Janeiro. E o Sebrae do Rio de Janeiro, todos os anos, faz uma avaliação do melhor projeto de parceria consultor Sebrae e empresa. A Caparaó Júnior foi o melhor case, o melhor modelo de sucesso, o melhor case chamado, em todo o estado do Rio, em qualquer das áreas. Ou seja, ganhamos da área de confecções, da área de joias, da área da indústria. O melhor case de sucesso foi a empresa Café Iranita, o Surrey está aqui, o proprietário, e o Danilo pela Caparaó Júnior. Esse cara aqui é do Sebrae. E aí o Sebrae tinha acabado de contratar a empresa Júnior no primeiro ano de contratação e nunca mais largou. Há tanto que o ano passado, o concurso do Estado do Rio, nós que fizemos dentro do nosso laboratório, do Estado do Rio inteiro. O ano 2019 teve o 3º simpósio. Ano ímpar, 3º simpósio. 1.350 pessoas em 3 dias. No ano 2020, dentro do modelo de Covid, nós fizemos um evento totalmente remoto, infelizmente. Fruto da terra e do trabalho integrado era o tema. Ele não durou um dia só, como encontro cafeicultor sempre é um dia. Esse durou 6 dias. Como era remoto, eram palestras ministradas de 18 às 20 horas. Como vocês estão me ouvindo aqui,
durante 2 horas, 2 palestrantes por dia, e também uma rodada de negócios com leilão dos melhores cafés do Caparaó, com 42 cafés, 40 cafés. Quantas pessoas participaram disso aqui via Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, que não está aqui? Quantas pessoas? 7.000. 7.000 pessoas participaram desse evento. Quando a gente não faz o evento, mas apoia a execução, apoia produtor em evento, por exemplo, Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. Aqui estão os 10 mais premiados produtores de café arábica do Espírito Santo, Minas Gerais, no Caparaó. Só que nós já conseguimos amealhar, entre todos os concursos de café arábica e conilon, 380 premiações em concursos e mostras. Nós junto, esse bolo, é integrado, o produtor junto com os parceiros, a confiança instalada. Então, o Cacá, o Johnny, o Zé Emílio, o Cleiton, o Deneval, o Alexandre, o Greciano, o Afonso, o Fábio e o Antônio Júnior. Esses são os caras que têm mais resultados em concurso de café. Todos eles vocês podem visitar aqui e vão achar. Os 380. Nome do produtor, qual foi o concurso, qual ano foi e qual colocação teve. Esse aqui é o carrinho que nós ganhamos lá, que eu falei para vocês, os $20.000. Aqui nós adesivamos com o logo da empresa, que foi um prêmio ganho, né, naquele processo. Estou quase terminando, mas como nós tivemos uma inserção dentro da atividade de extensão, nós imergimos dentro da propriedade rural. Cara, nós tivemos, então, com os alunos, a oportunidade de descobrir os gargalos da produção, tanto volume quanto de qualidade. E aí, o que aconteceu? Um produtor chamado Manuel Protásio, pai desse camarada aqui, ó, e desse cara aqui, são irmãos, perguntou para a nossa equipe no ano 2013 por que o Alexandre, desculpa, vou voltar de novo aqui, por que o Alexandre, esse cara aqui, sobrinho dele, tinha ganho um concurso da ABIC, Microlote 2012. E era janeiro de 2013, o dia que ele perguntou isso para a nossa equipe. Nós estávamos 5 alunos e o professor, e o Manuel perguntou, o meu sobrinho ganhou o concurso da ABIC nacional, primeiro lugar. E ele já ganhou 3 concursos regionais em Muriaé. O que é esse tal de café especial? Olha bem, a pergunta não tinha resposta, porque nós não sabíamos responder. Sem preocupação nenhuma. Esse é o produtor que perguntou, o tio dele. Professor, isso é uma coincidência? Isso pode acabar um dia? O que é isso? Nós temos que entrar nessa linha? Então, nós montamos, com a ajuda do CNPq, um projeto de extensão que contou com o apoio de um professor de Itapina e um professor de Santa Teresa, de Barracão. O Newton Comete, trabalhando em Brasília, e o professor Luciano Toledo, trabalhando em Brasília com o Comete, descobriram que saiu um edital no CNPq. Mandamos um projeto para responder a pergunta do produtor Manuel Protásio, aquele homem tio do rapaz. Sabe quantas pessoas participaram da proposta? 110 produtores, em 13 associações diferentes de produtores. E nós chegamos para a Samarco e falamos assim, olha, nós precisamos de dinheiro, porque o CNPq aprovou R$116 mil, mas não dá para fazer, porque a proposta do projeto é muito grande. A Samarco colocou, sabe quanto, pessoal? R$1,35 milhão. Milhão, isso aqui. E o CNPq colocou 116 mil. Vou botar umzinho aqui. Aí nós fizemos um trabalho em 2 anos para responder. Contamos com um grande amigo meu no Instituto Federal Sul de Minas, o professor Zé Marcos Mendonça. Ele colocou 2 alunos dele. Nós botamos bolsa para os 2 alunos, 24 meses. Os alunos especialistas em prova de café, nenhum de nós provávamos café. Não sabia responder a pergunta do Manuel.
Ele fez o quê? Ele fez as provas com 4 degustadores Skill Graders, nesse lugar aqui. E não só isso, nós fizemos, se vocês lembrarem do Excel, é cheio de colunas e linhas, não é isso? Eu vou da coluna A à coluna Z, depois eu vou da AA a AZ, depois eu vou, etc., nós fomos até a coluna JL, de informações de cada um dos 110 produtores aqui, no ano 2014 e 2015. Ou seja, nós fizemos pesquisa em cima do trabalho de extensão, o contrário que a academia gosta de fazer. Os alunos fizeram a imersão no campo, beleza, viram os produtores, ouvimos as demandas, aprendemos com eles, gerou a demanda de responder a pergunta de um deles. 110 quiseram fazer esse trabalho em 3 associações. Então, nós fizemos 110 famílias de 13 municípios, uma associação por município, de 2 estados. E já tínhamos feito aquela proposição de ter a tal da IG, da indicação geográfica. Então, o produtor preparava 40 quilos de café maduro desse jeito aqui, o carro nosso pegava, no dia que tivesse maduro, e levava para essa estrutura única de secagem aqui. O café foi descascado em descascador pinhalense sem água, desmucilado em caixas d'água, não está aqui para mostrar, e colocado em terreiros suspensos, separados, cobertos. Quem construiu o terreiro suspenso? Mutirão de produtor e estudante. No dia 3 de maio de 2014. Um dia para construir 80% dessa estrutura aqui. O outro dia nós terminamos. E nessa estrutura foi colocado um data logger, um equipamento que coleta informações de temperatura e umidade relativa do ar. E aí nós descobrimos coisas absurdas. O lugar que era tido como o pior café do Brasil, que é a região das Matas de Minas, a região do Espírito Santo aqui, e o noroeste do Rio de Janeiro, nós descobrimos que o problema estava na colheita e na pós-colheita. A produção de café especial depende de uma visão diferenciada. Por exemplo, esse gráfico aqui em cima, ele mostra a temperatura em vermelho, essa, e a umidade do ar em maio. Aqui está colocado dia 14 de maio de 2014, até o dia seguinte, 24 horas. Olha o padrão da umidade relativa do ar e da temperatura no mês de agosto, dia 11 de agosto até o dia 12. Olha como que a umidade relativa despenca nos horários do sol e volta a aumentar, mas não tanto, a ponto de chegar a 87% de umidade, chegou a 72% na madrugada do dia seguinte. Olha a temperatura máxima, foi 23%. A temperatura máxima aqui também foi próximo de 20 e poucos graus, porque são épocas antes do inverno e depois do inverno, né? Eu estou falando de outono e primavera, quer dizer, 11 de agosto é quase primavera, é final de inverno. E nós descobrimos que o café colhido em maio, ele pontuou, na média, 80 pontos, enquanto o café colhido em agosto bebeu 84. O café colhido em maio do ano seguinte bebeu 78,8 no mês de agosto para setembro, 83. Então, os cafés precoces dessa região são de pontuação mais baixa do que os cafés tardios. Tá, mas o Pavese não falou uma coisa para vocês. Nós trabalhamos de 700 metros de altitude até 1.400 metros de altitude. Então, às vezes, não é a variedade do café, é a altitude que leva à precocidade ou à condição de tardio. Muito bem. Então, nós vimos que é possível fazer café de alta pontuação a 700 metros. Por quê? Porque nós indicamos processos de tecnologia que era capaz de atender semelhante à condição de lugares mais altos. Lógico que aqui não precisa fazer muita força para fazer café especial, porque as condições climáticas, etc. Mas nós conseguimos simular condições de umidade relativa baixa, construindo estruturas de secagem fechada à noite e abrindo de dia. E aí nós começamos a instalar dezenas de estufas
de secagem via chão ou via suspenso. Para vocês terem uma ideia, no ano 2014, 93 dos 110 cafés do projeto beberam acima de 80 pontos. No ano 2015, 91. A resposta do seu Manuel saiu aí. Seu Manuel, não é coincidência. Seu Manuel, a região tem um negócio diferenciado. Seu Manuel, se o senhor nunca vendeu café como especial antes, é porque o senhor foi roubado. Os 110 produtores foram roubados. Os 3.800 produtores da região do Espírito Santo, mais 1.500 de Minas Gerais, foram roubados. Porque o comprador sabe o que está comprando, o produtor que não sabe o que está vendendo. Viram? Esse foi um dos maiores projetos que nós fizemos, com quase R$1,5 milhão, bancado por empresa que acreditou no sonho de estudante. Como é que uma empresa de mineração vai botar R$1.350.000 para café, para pesquisa com café, gente? Né? Nós temos aqui sonhar. E o sonho da gente, ele dá resultado se for pé no chão. É o que eu chamo de parceria com fiabilidade. Nós falamos lá atrás. Com base nesses trabalhos que eu falei e outros que saíram depois, se vocês entrarem aqui, ó, vocês vão ver 4 livros de pesquisa. São os TCCs dos nossos alunos. Às vezes, um capítulo ou outro desses livros são 4 livros. Já vai sair o 5º agora em novembro. São os TCCs dos nossos alunos investigando situações reais de campo para responder a perguntas constantes dos produtores. E nós conseguimos fazer efeitos maiores. Nós conseguimos trazer a UFLA de Lavras, a UF do Rio de Janeiro, o Instituto Federal de Química do Rio de Janeiro, a UENF de Campos, a UFV de Viçosa, a UF do Espírito Santo, e fizemos rede de pesquisa. E nós publicamos artigos científicos no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, nós já publicamos artigos em revistas A1, Qualis A1, tipo Psychiatry Research, pesquisas em psiquiatria. Olha, nós publicamos em psiquiatria, por causa da relação com outras instituições. Nós conseguimos descobrir, pessoal, de 43 princípios ativos de agrotóxicos no grão, no projeto Grãos do Caparaó, procuramos 43 princípios ativos, em análise com 12 grupos químicos, nós achamos 35 cafés com residual elevadíssimo, cafés contaminados com agrotóxico, no grão. Não achamos glifosato, mas achamos outros tantos, imidacloprido, ciproconazole, azoxistrobina, etiona, flutriafol, tudo no grão de café. E orientamos o produtor, porque ele trabalhou com volume maior de calda, ele aplicou muito próximo da colheita. Caso a caso, a gente resolveu isso aqui. Ó. O mundo não quer consumir alimento contaminado. Ainda mais agora com a questão da Europa, que é a mais restritiva de todas. Até que o Japão. Então, nós começamos a descobrir que parte desses produtos usados pela comunidade leva as pessoas a ter depressão. E a depressão, ela leva pessoas a suicídio. Nós não estamos falando que trabalhamos com ser humano, que não é com café? Então, nós começamos a investigar isso. E aí publicamos o artigo, está na Psychiatry Research. Nós publicamos em microbiologia, com a professora Rosane Schwann, doutorandas lá de Lavras, da UFLA. Nós estabelecemos, por exemplo, padrões de fermentação. Hoje dominamos fermentação de café com uma certa razoabilidade. Orientamos o produtor a fermentar o seu café em lugares mais baixos para ganhar pontuação. Ensinamos a fazer inóculos de leveduras, inóculos de bactérias, de forma barata, para ele conseguir melhorar a situação. Aí começamos a publicar de novo. Aqui é uma pesquisa que avaliou a ocratoxina A em café e percebemos que não tem ocratoxina A em café fermentado de forma anaeróbica no Caparaó, não existe. E fizemos 35 amostragens para ver isso. Virou doutorado de uma professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Trabalhamos com outras instituições que geram, não está tudo aqui, pessoal, mas os nossos alunos são agradecidos. A Caparaó Júnior entra nessas publicações em inglês.
eles fazem agradecimento nominal a Caparol Júnior nesses artigos. E tem artigos também dentro da nossa própria revista do Instituto, né, pessoal? Tenho que lembrar disso. Com base nessa pesquisa do grão do Caparaó, então, nós conseguimos levar 19 provadores de café a definir o perfil sensorial do café do Caparaó. 19. Então, nós definimos que não era uma IG na forma de indicação de procedência, era uma denominação de origem. E aí a documentação foi ajudada pelo Sebrae, uma empresa chamada Inovatis. A nossa equipe fez 3 documentos para mandar para o INPI. Nós escrevemos o perfil sensorial do café. Nós defendemos a DO com a questão do terroir chamado, a Caparol Júnior que fez, para o Caparaó inteiro. Essa é a Associação dos Produtores de Café Especial do Caparaó. Ela demanda serviço direto para a denominação de origem da Caparol Júnior, e nós passamos a hoje ser membros da APEC, porque o presidente da APEC é prestador de serviço da Caparol Júnior, o secretário da APEC é ex-diretor da Caparol Júnior, um membro do Conselho Fiscal é membro da Caparol Júnior, e eu também sou. A APEC tem, então, 4 pessoas da Caparol Júnior dentro dessa diretoria dos conselhos. Eu sou membro do Conselho Regulador. Dentro da Semana Internacional do Café, que a APEC faz junto com a Caparol Júnior, com outros parceiros, aqui estão vendo Cicobi, nós montamos mesas de prova. Nós levamos QR Codes de cada café rastreados. O comprador pode sair de que lugar do mundo for. Tem alguém no meio do povo aqui que consegue fazer a tradução. O cara prova o café, quer comprar, o produtor está do lado. Isso aqui são os produtores em volta do estande. Sou Tarcísio, Júnior, eu não consigo, Sebastião Brinatti, Fábio, eu consigo ver alguns, mas não sei o nome de todos. Aqui, José Elias, da Caparol Júnior, provador Q-Grader, Ítalo, da Caparol Júnior, Gesiane, que nos deixou, foi para Emater Rio, conseguiu um emprego lá, o Marcos, e outros tantos que a gente leva para Belo Horizonte todos os anos. E aí, para terminar, a gente tem que lembrar que isso só existe porque tem os parceiros. A Caparol Júnior não faz nada sozinho, o IFES não faz nada sozinho, o produtor não faz nada sozinho. Então, tem uma lista de parceiros, né? Instituto Federal Sul de Minas, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Banestes, UFES, UFLA, Sebrae, Vale, que já demandou serviços nossos, as CAGES do Rio de Janeiro, prefeituras municipais diversas, representadas aqui por 6 municípios, mas são 38. O Cicobi já está aqui, deixa eu ver. Cicobi, o Incapera, a Embrapa, e por aí vai. Eu lembrei de alguns, coloquei aqui. A Ipamig, a Luca Cafés de Curitiba. Tá. Para vocês compreenderem um pouquinho isso, eu vou soltar um vídeo de 9 minutos e meio, tá? Deve ser 10 minutos no máximo. Aí eu agradeço a sequência, que é só encerramento mesmo, e abro para perguntas. Se vocês tiverem um áudio baixo, vai precisar aumentar no máximo, que o som vai ser muito baixinho, tá? Fiz o teste com o Pedro aqui, eu vou ficar em silêncio e vou deixar vocês ouvindo o que o meu computador consegue mostrar. É do som do próprio computador que vai sair isso aqui. Bom, professor. Bom dia. Bem-vindo aí. Ô, Lucas, como é que tá? Bom demais. Bom dia. Bem-vindo. Vamos chegar pra cá. Vamos tomar um cafezinho ali. O programa que a Samar tem feito aqui no município de Espera Feliz, junto da Caparol Júnior, muito tem favorecido nós produtores com relação à qualidade, trazer esse modelo de escola para o produtor. Por exemplo, eu aprendi a provar café com a Caparol Júnior. A Caparol Júnior, para mim, começou no início da implantação da minha lavoura. Eles vêm me acompanhando, dando assistência. Eu amolo eles quando fora de hora. Até férias, o Danilo eu consigo a fazer ele me dar assistência em alguns dúvidas que a gente tem. A Caparol Júnior trouxe para nós muita melhoria dentro da comunidade e ajudou muito nós nesse café nosso de qualidade
que até então a gente não tinha essa noção, essas informações de cuidar do solo, de preparar, de análise, de qualidade de café, de pontuação, bebida, concurso, essas coisas. Então, a Caparaó Júnior está dando essa oportunidade para nós. Agora, com a criação da IG do Caparaó, esses concursos que estão acontecendo aí, foi muito bom, a gente está melhorando a qualidade do café. E, resumindo, foi muito bom ter a Caparaó Júnior aqui, ser parceiro da Caparaó Júnior. A Caparaó Júnior, ela praticamente, ela foi dando uma assistência a gente de olhar os nossos cafés, de provar os nossos cafés e falar, esse café aqui é o café que vocês podem participar da SIC, pode participar do concurso de estado, é um cafezão. A Caparaó Júnior, em uma palavra, é parceira. Apesar de toda a crise que vive a cafeicultura, nós vivemos um bom momento. E as pessoas perguntam por que estamos vivendo um bom momento num momento de crise. É porque, primeiro, trabalhamos com café especial, que é um outro padrão de café. E a gente atribui muito às parcerias que a gente tem, que são várias, e dentre elas a Caparaó Júnior, que vem sendo a nossa grande parceira. Nós conhecemos o Jorginho, da Caparaó Júnior, passemos a acompanhar ele, acompanhar nós também. Aí nós estamos vendo um resultado bem bom. A adubação, a colheita, tudo está quebrando. Esse Caparaó Júnior vem acompanhando desde quando começou, né? Essa máquina do corredor, a gente está aí acompanhando. Eu acho que foi bom me dar uma orientação para a gente. Falar dessa máquina da Caparaó Júnior é um grande prazer para mim. E quando a gente sentou com eles há 10 anos para melhorar a produção de café com Nevon aqui na comunidade, a gente viu que não era só isso que tinha para melhorar na comunidade. E, através disso, aconteceu que nós formamos a nossa associação. Hoje nós temos uma organização. E ter eles como parceiro é um privilégio. É com bastante satisfação aqui falar um pouco da história da Caparaó Júnior no 10º aniversário. A chegada da Caparaó Júnior aqui em janeiro de 2013, quando a gente estava iniciando os trabalhos com cafés especiais na nossa região aqui do Caparaó, chegou um parceiro que faltava para a nossa caminhada. De lá para cá, tivemos bastante desenvolvimento junto à equipe da Caparaó Júnior, onde você fala de igual para igual entre técnicos e produtores. Utilizo os serviços da Caparaó Júnior desde 2017. Essa propriedade eu vim para cá em 2015 e aqui eu tenho café e café especial. A Caparaó Júnior vem dando sustentação a essa lavoura que eu tenho através do conhecimento do altíssimo nível técnico dos seus profissionais. A produção aumentou, então com isso nós conseguimos se manter na cafeicultura e hoje, graças a Deus, nosso trabalho aqui desenvolvemos bastante a propriedade, é uma estrutura bem boa e hoje nós não pensamos mais em ir embora para a cidade. A Caparaó Júnior é uma empresa júnior formada por alunos do curso superior de tecnologia em cafeicultura. O trabalho da Caparaó Júnior, ele agrega muito para o aluno de cafeicultura na parte da prática no campo também, né? Nós realizamos o atendimento diretamente com o produtor, então nós conseguimos conhecer como que é o dia a dia dentro de cada propriedade, como que é a realidade de cada produtor, e com isso nós tentamos agregar o nosso conhecimento teórico junto com a prática dele. A experiência que eu tenho aqui hoje, eu carrego isso tudo para minha casa, para minha família, no campo. E essa galera aqui é a responsável por tudo isso. São movidos a café e esse projeto proporciona esse movimento todo. O apoio dado pela Samarco desde o início do projeto permitiu que nós fizéssemos uma aproximação maior com o grupo de produtores, estabelecemos graus de confiabilidade no nosso trabalho. E travou, né? Bem. Descartar. Vocês viram até aqui esse vídeo, eu peço que vocês me perdoem aí pela sequência, mas a sequência da conversa eram outras pessoas falando, estudantes mostrando como é que
se empolgaram também, como é que se envolveram com o trabalho. E travou aqui, não sei por que o vídeo. Testemunho. Então, as palavras que foram colocadas lá, né? A gente tem uma imersão que demanda a parceria, a confiabilidade e o envolvimento naquilo que se faz. Qualquer dúvidas que vocês tenham, ou novas informações que não foram possíveis ser passadas aqui, eu peço que vocês assumam aí, vejam pelas redes sociais, né? A Caparol Júnior tem o site dela, ela tem o Instagram e tem o Face. Se quiserem também alguma coisa que não seja diretamente disponibilizado, podem entrar em contato comigo, eu passo vocês para conversarem direto com a Mariana, com a Marisa, com a Débora, com o Adriano ou com a Dislaine. São 5 membros da diretoria. Hoje eles estão fazendo relatório da prestação de contas mensal para a Samarco. Hoje nós temos contratos com ela da ordem de 500 mil para este ano, 150 mil com o Banestes, 80 mil com o Sebrae do Estado do Rio, e nós ajudamos o IFES a desenvolver um trabalho de R$108 mil com o Ministério da Agricultura. Além disso, nós trabalhamos também com atendimentos pontuais com produtores que pagam pelos serviços. Os custos hoje cobrados são R$1,50 por quilômetro rodado e R$200 por dia de trabalho. Quer dizer, é um custo baixo, competitivo, mas todos eles são supervisionados. Então, não tem um aluno inexperiente sozinho. Geralmente, o aluno menos experiente está junto com o cara que tem mais experiência, e também temos a figura do prestador de serviço, que é também motorista, porque alguns alunos nem carteira têm. E a gente tem que rodar para atender essa região toda aí, que vocês viram. Aí uma imagem de Pedra Menina, eu me encontro acima aqui desse lugar. Aqui eu estou mostrando aqui a 1.050 metros, eu estou a 1.360. É uma realidade montanhosa que a gente tem que dominar. Agradeço muito aí a organização desse evento, a possibilidade de poder apresentar para vocês um pouco dessa experiência de 11 anos e dizer que isso não está distante de ninguém. Todos vocês que nos escutam saibam que é apostado em cima da capacidade do estudante que isso foi resolvido. Se não fosse o estudante querer fazer e não ter medo de encarar, nós não teríamos feito nada disso. Não teria denominação de origem Caparol sem a Caparol Júnior. Para vocês entenderem. Né? Muitos produtores aí estão vendendo café hoje em cotação bem elevada. O top dos top foi R$27 mil a saca em concurso. Foi o Luciano Cordeiro, foi a Lalá, a Luana Lalá, foi o Greciano Lacerda, foram pessoas que não sabiam que poderiam vender o café acima de cotação. Hoje o café está pagando bem? Tá. Comercial? Tá bom? Tá todo mundo rindo, quem tem café está rindo. Mas a oscilação de preço da cafeicultura ao longo dos anos tem feito o êxodo rural aumentar. Então, o café comercial não resolve muitas coisas. Por isso que a solução da região de montanha para café arábica é a café especial. E aí nós apostamos as fichas tudo nisso hoje. Muito obrigado. Fico à disposição de vocês para perguntas. Olá, professor. Muito obrigado pela palestra. Nós da ProAgro Júnior, assim, é muito bom e é muito grande ver isso, sabe? É animador, na verdade, ver uma empresa júnior da mesma instituição, da mesma rede, prosperando tanto, né? Então, serve de, como eu posso dizer, espelho para a gente. Já conversamos aqui no grupo enquanto você estava na palestra, quando você falou de fazer a visita, né? De cursos. Então, nós vamos sim correr atrás disso, porque a gente tem uma grande oportunidade, sabe? E temos uma pergunta aqui no chat. Sim. Você está compartilhando a tela, se não consigo visualizar. Se quiser, eu até leio para o senhor.
perguntando como funciona a organização da parte administrativa da empresa da Caparaó Júnior. Se tiver como o senhor responder para a gente. Tá ótimo. Nós começamos a parte administrativa colocando, em 2011, uma pessoa contratada com carteira assinada, mas sempre teve membros da empresa participando do processo. Imagina você ser estudante sem experiência, fazer um trabalho administrativo, então você precisa de ajuda, né? No nosso caso, nós vendemos a ideia para um advogado, para começar a conversa. Nós vendemos a ideia de voluntariado de um advogado com a OAB. O cara, com 3 ou 4 ou 5 anos, talvez, que tinha terminado o seu curso de advocacia, passado na prova da ordem, ele não teve oportunidade de fazer parte de empresa júnior, mas falava ser apaixonado pelo modelo. E ele também é apaixonado por café. Então, ele orientou os membros da primeira diretoria o que eles precisavam fazer. Ao mesmo tempo, nós tivemos também outro voluntário. Olha como que isso dá certo, pessoal. Você consegue aporte de gente, de serviço, de pessoas que têm experiência, sem cobrar, desde que você tenha uma boa ideia. Além do advogado, nós convidamos um contador com escritório de contabilidade a compreender o que nós estávamos propondo fazer. E esse contador falou assim: eu faço a escrita de vocês de graça até o momento que vocês estiverem empregado. Quando vocês estiverem pagando empregado, eu vou ter outras tarefas a cumprir. Então, eu vou cobrar de vocês um honorário. Eu vou estabelecer depois. Então, nós não tínhamos empregado ainda, né? E a empresa júnior pode ter empregado? Pode. Ela pode ter pessoas com carteira assinada em atividades administrativas, por exemplo, em atividades que não são atividades fim da empresa. Assim que nós pudemos contratar, então, uma pessoa, nós contratamos um estudante que tinha acabado de sair do curso de TI, de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, TADS, do nosso campus. E ele, com habilidade de banco de dados, com habilidade de montar estruturas em texto bom, texto em Word, domínio do Microsoft Office. Ele foi treinado pelo esse advogado e treinado também pelo contador para fazer o seu serviço. E nós assinamos a carteira dele um pouquinho acima do salário mínimo. Então, com ele, nós botamos os estudantes para aprenderem também. E aí, hoje, nós temos esse cara até hoje com a gente trabalhando. A esposa dele passou a ser outra administrativa, que é ex-aluna e ex-membro da primeira turma de café. Ela também tem carteira assinada como administrativa. E nós temos 3 bolsistas no escritório. Uma das colegas de trabalho que nós temos no campus, que trabalha comigo, Núbia Guimarães, ela se prontificou a fazer a fiscalização das entradas de dinheiro e saídas de dinheiro. Então, facilitou demais, porque nós tivemos, além de mim, a Núbia, dentro do IFES, o advogado, o contador e 2 contratados. Então, e 3 bolsistas. Olha o tamanho que é, porque tem que gerir, este ano, mais de R$750 mil. Como é que o dinheiro entra? Ele entra por depósito bancário na conta única que a Caparaó Júnior tem, ou o dinheiro entra por depósito por boleto emitido. Por exemplo, faz uma análise de café. Não se paga em dinheiro ou cheque, nada em espécie. Só se paga mediante boleto emitido. O cara recebe o boleto, paga, recebe a sua análise na mão. É assim que funciona. Então, só entra dinheiro com documento, ou boleto, ou depósito bancário. Depósito de empresa que contrata, por exemplo. A pessoa física recebeu uma visita da Caparaó Júnior e fez depósito bancário. Também, ou emissão de boleto. Tá bom, como é que sai dinheiro? Só sai dinheiro por transferência bancária para pagar consumo, material de consumo ou serviços de alguma empresa prestadora, ou
por emissão de cheque com 2 assinaturas, que tem a presidente e a tesoureira. Nesse caso, também a vantagem que tem na administração, em parte, é porque eu sou filho e neto de contadores. Mas o meu pai já tem 80 e poucos anos, não trabalha mais com contabilidade. Por isso nós contratamos um escritório de contabilidade e outro, né? Terceiro. E o meu pai me ensinou algumas questões de contabilidade do tempo que ele trabalhava para a gente evitar problemas financeiros de ordem de perda de controle. Por quê? Porque é muito visada, a empresa júnior é muito visada, ela é muito cobrada, nós temos que ter um domínio grande, né, das questões financeiras. Então, meu pai me orientou o seguinte, você tenha no escritório de contabilidade toda a papelada em dia, a qualquer momento que precisar, está à disposição. E nós fizemos todos os projetos nossos, tentando conseguir descontos na hora de comprar alguma coisa no estabelecimento que, por exemplo, dava o preço inteiro. E nós fomos fazendo caixa com essas diferenças de valor. Então, sempre sobrou dinheiro em caixa. E nós, com a sobra do dinheiro em caixa, continuávamos o projeto no ano seguinte, mesmo que não tivesse novos contratos, novas entradas de dinheiro, sempre sobrava um dinheirinho. E esse dinheirinho dava para pagar as despesas de janeiro, fevereiro, até março. E aí nós tínhamos um novo contrato com os meninos trabalhando a campo de novo, no retornar das aulas. Agora, os bolsistas têm escala de trabalho e não há férias. Não tem, a Caparol Júnior não para em janeiro, não para em fevereiro, não para, só para em feriado. Mas não tem uma semana sem trabalho na Caparol Júnior, não. Ela tem muito serviço, muito serviço. Então, a administração funcionou assim e funciona assim. Nós temos condição de pagar o serviço de pessoas que prestam serviço com carteira assinada. Deixa eu ver a Dávila aqui, sou do setor comercial, queria saber como funciona o setor comercial da Caparol Júnior. Então, nós tínhamos um cargo na diretoria chamado diretor de marketing, nem comercial, de marketing, mas nunca funcionou direito. O que a gente faz na questão de venda de projetos? Um produtor assistido, ele comunica com o não assistido, então ele passa a ser o nosso divulgador nas regiões que a gente atua. Seja qual serviço for. Nós já temos hoje uma marca com uma certa estabilidade na praça para ser buscados e não buscar. Com a empresa Samarco, nós somos prestador de serviço, fornecedor único chamado, não sei se você conhece isso, se é do setor comercial, nós somos fornecedor único por cada expertise. Ela tentou fazer um trabalho semelhante em Minas com a UFV e não deu certo. E aí ela nos colocou em Minas Gerais também. Então, para eles é assim, com o Banestes nós recebemos patrocínio, que é diferente da Samarco. A Samarco era a responsabilidade social dela para prestar com o produtor, aonde até Mineroduto, que passa para essa região toda nossa aqui. Depois passou a ser condicionante ambiental, depois que rompeu a barragem. E até hoje é condicionante ambiental. Com o SEBRAE, a SEBRAE Tech. Com o Ministério da Agricultura, é um projeto com o IFES. E assim as coisas vão indo. Com a Vale, era a implantação de uma floresta piloto que nós fizemos aqui, e a Caparol Júnior ficou responsável pelo diagnóstico de fertilidade do solo numa malha 70 por 70 em 100 pontos diferentes. Coisas dessa natureza. Então, a Caparol Júnior hoje, ela tem a própria... as redes sociais divulgam ela. Então, não tem um setor comercial. Agora, quando vai negociar projeto, aí a diretoria e o orientador vão conversar com a empresa que tem demanda de projetos. Quando é demanda de produtor, nem precisa de tanta gente assim. O diretor técnico vai, os mais experientes vão, sempre levam um novato para aprender também como é que negocia preço. Vai ditar o preço como, né? Qual o valor que eu posso cobrar para fazer tal serviço? Então, nós temos uma equipe hoje que já tem bastante experiência com isso, e os novatos vão aprendendo com os mais velhos.
Pois não, Rafael. Professor, primeiramente aí, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram aí. E é muito inspirador para a gente da escola ver tal projeto funcionando tão bem, igual funciona de vocês. Eu tinha duas dúvidas. Uma que você falou sobre a fermentação do café. E eu já vi vídeos no Instagram sobre utilizar casca de laranja para fazer uma fermentação com gosto. Vocês fazem essa parte? Rafael, essa questão de colocar produtos no café é mito. Também mito jacu. Falando assim, em termos gerais, é artificialismo. O que dá certo com fermentação é você ter um produto que vem de uma origem com uma microbiota nativa, complexa e boa. Ou então você eliminar a microbiota negativa, que fermenta negativo, usando inóculos em altas concentrações. Então, o inóculo pode ser levedura, Saccharomyces, Pichia, Toruláspora, Cândida, são os gêneros de fungos unicelulares do grupo das leveduras, e outras tantas que já há no mercado para comprar, ou você pode produzir o seu próprio inóculo usando produto caseiro, por exemplo, fermento de pão, fermento para fazer pão em casa, aquele sequinho desidratado em bolinhas miudinhas. Eu só oriento fazer a elevação do inóculo, a ativação dele primeiro, fazer um pé de cuba, que a gente fala na produção de cachaça, né? Para ampliar o volume do inóculo para na hora de colocar na bombona ou reator. Levedura é isso daí. Agora, bactéria, você pode também comprar lactobacilos diversos ou usar produtos comerciais que você encontra no supermercado, desde que sejam produtos recém-produzidos e você tenha condição também de fazer a multiplicação disso em casa. Por exemplo, Yakult dá para fazer um inóculo? Dá. Essas bebidas lácticas, né? Iogurte dá para fazer inóculo? Dá, e fica excelente. Mas eu tenho que preparar isso em condição asséptica, eu tenho que trabalhar com uma água pura, eu tenho que mornar o volume de solução que eu vou deixar fermentar primeiro. A gente orienta isso na técnica. Agora, botar frutas, que o pessoal está fazendo, além de que traz uma ideia de perda de controle de sanitização. Colocar coisas que podem apodrecer junto com o café leva o mercado a ter asco, ter nojo, ter preocupação da saúde. O café jacu, a mesma coisa. Tem uma importância econômica do caramba para quem produz. Não acredito que todo café jacu na praça tenha, de fato, origem do jacu, porque tem muito mais café do que jacu. Eu tenho 3 dúzias de jacu aqui em casa, daqui a pouco são 5h15. Lá para as 15 para 6, todos já desceram de 1.600, 1.500 metros, vão dormir no rio aqui a 1.300 metros, na beira do rio, nas árvores. Eles comem o meu café inteirinho, eu não acho essa caca de jacu para falar, tem volume. E a proporção de jacu para ter o volume que se tem de café no mercado, alguma coisa está errada, não fecha essa conta. E outras pessoas falam, não vou tomar café que vem de fezes. Então, são mitos que a gente tem que tomar cuidado com eles. Mas é importante pensar que a estratégia de marketing de alguém pode levar a fazer coisas e depois falar, eu fermentei com jabuticaba, fermentei com abacaxi, eu coloquei jambo, eu botei não sei o quê. Tudo bem. Agora, 3 anos atrás, nosso laboratório provou os concursos de UNA. 3 anos atrás, o concurso de UNA teve um café que era alecrim e menta no sabor. E era fermentado. E eu fui ao produtor investigar. Ele não tinha colocado absolutamente nada no café. E esse café bebeu 91,5 pontos. 91,5. Concurso, ele arrebentou esse cara. E lançou o café com o nome da mulher dele. No mês de outubro, mês rosa, o nome da mulher dele é Rosa, café da Rosa, é o do Deneval, um dos que apareceram aí.
e o filho dele fazendo prova sensorial. Aí sim, aí a fermentação levou para um sensorial de especiarias. Já apareceram várias. E eu domino uma técnica que eu produzo aqui, o café que eu chamo Caminho das Índias. Nós temos na nossa propriedade um café que eu fermento de uma certa forma para ele dar especiaria e não dar fruta, não dá aquele aspecto de café podre, que alguns fermentados dão. Produz aço acético, etc. No meu, não. Eu tenho condição hoje de estabelecer, por exemplo, eu oriento o produtor a fazer o café que dá especiaria. E é o meu café que deu R$ 88,15 e é um café que eu vendo a R$ 2.200 a saca. E eu oriento fazer. Mas nem todo lugar dá certo fazer, porque tem que ver a microbiota também que vem junto com o café para fermentar, entendeu? Entendido, professor. Muito bem explicado aí. Obrigado pela explicação. Valeu. Professor, com café Conilon, aí vocês trabalham com qualidade de café, fermentação ou não? Nós trabalhamos via produtor. Nós não temos, por exemplo, dentro do campus, a prática hoje, ainda mais em pandemia, de estar o aluno lá fazendo fermentação, não. Agora, nós temos produtores que fazem fermentação orientados por nós. O Conilon dá excelentes negócios em fermentação. Inclusive, a última SIC presencial em 2019, o Léo Moço ganhou, e depois foi garfado, foi tirado dele o prêmio, mas Léo Moço ganhou o concurso de barista lá, com um café robusto amazônico fermentado no modelo de 15 a 20 dias, que é o Sprout, o café Sprout, quer dizer, um processo de pré-germinação de café. Fermentação anaeróbica, em ambiente aquoso. O Conilon está menos pesquisado com fermentação do que o arábica, mas o professor Lucas, do campus Venda Nova do Imigrante, que é ex-aluno do nosso curso técnico de café, foi meu aluno, ele desenvolve a maior parte das pesquisas que eu sei que está acontecendo no Espírito Santo com o Conilon. Nós tivemos que abraçar muito mais o arábica, sabe? Porque quando nós começamos a trabalhar, 80% dos cafés que a gente atendia, produtores, 80% era Conilon. 20% era arábica. E hoje é o contrário, 80% é arábica, 20% é Conilon. Então nós temos, por exemplo, lavouras implantadas com robusto amazônico em Rive, em Alegre. 140 sacas de café por hectare. E é robusto amazônico que dá bebida 83 pontos. E o produtor está feliz da vida, e não é sistema fertirrigado. Então, com robusto amazônico, por exemplo, hoje, dentro do Espírito Santo, e eu vejo uma grande oportunidade para quem está no norte testar, o robusto amazônico ele tem a produtividade superior ao G35. Esses cafés top de produtividade que nós temos aí. Agora, eu gosto demasiado do sabor do A1, do Incapé. É um café diferenciado, um Conilon muito bacana, suave, uma salinidade baixa, uma acidez até que aparece, né? Tem uma janelinha de tempo para torrar esse café. Se o cara souber torrar, ele mostra a qualidade desse café. O problema do Conilon é que as pessoas também não têm uma boa experiência em torra do Conilon. Ele, para mostrar a doçura, precisa se trabalhar conhecimento a respeito de torra de Conilon, senão ou se queima o café, ou ele não desenvolve a doçura e fica o amargor em excesso devido à cafeína. Não sei como vocês estão treinados nessa área, mas existem dois componentes do café que dão amargor. Um deles é nato do grão cru, que é a cafeína. O outro é produzido na torra a partir dos ácidos clorogênicos. O ácido clorogênico é excelente para café, que traz saúde para quem consome, porque são antioxidantes. Porém, o ácido clorogênico, quando você desenvolve a torra, ele vai sendo transformado em ácido químico. E ácido químico é o amargor que a gente conhece da torra escura. Então, além da cafeína muito alta no Conilon e uma torra escura desse Conilon para esconder defeitos, por exemplo, café chuvado, café seco com secador de fogo direto, que tem muito no norte ainda aí, a torra escura esconde os defeitos do antes e cria outros defeitos. E aí esse amargor do café Conilon espanta a pessoa que gosta de cafés suaves. Então o cara tem que saber torrar café.
para não ter tanto ácido químico, continuar tendo uma boa proporção do clorogênico sem ser transformado, e ainda assim desenvolver a caramelização, a expansão e caramelização do café, a ponto de ele apresentar a doçura que é possível ter no conilon. Caso contrário, quem toma arábica especial, para gostar do conilon especial, vai ter de fazer uma ginástica. Ô, professor, você até comentou sobre o Robusta Amazônica. Aqui na minha região está começando a vir em Laranja da Terra uns clones. O A1 já está bem fundido aqui. Mas sobre o Robusta, qual que você viu mais gosto assim, na hora da aprovação? Qual clone? Eu não posso te responder, eu não sei responder. Eu ainda não sei responder. Por quê? Porque eu, na minha origem materna, eu fui conduzido a tomar café 100% conilon queimado. Então, eu trago na minha memória uma certa aversão ao sabor pipoca e coco, que eu lembro do conilon. Então, eu não sou uma pessoa que tem habilidade para desenvolver, por exemplo, sensorialmente a lida do Air Grader, por exemplo. Então, o Tássio presta serviço para nós com isso, com os meus alunos da Caparol Júnior, que não tem esse problema que eu tenho. Então, eu falo, por exemplo, que percebo sabores diferentes de conilon, e eu provo conilon, não estou falando que não provo, mas eu me abstenho de entrar nas mesas de conilon quando eu tenho 3 ou 4 provadores com certificação. Então, eu ainda não provei, eu não sei o leque de opções do Robusta Amazônico, a não ser aqueles que eu tomei na SIC, na Semana Internacional, no estande de Rondônia. E eu converso muito com o Henrique Alves lá, que é da Embrapa. E ele está para mandar para a gente aqui algumas dessas amostras para a gente começar a testar na nossa equipe sensorial aqui. Porque já tem produtor produzindo e a gente ainda não está bem treinado nisso. Eu, zero, tá? Então, eu sou criança nesse negócio. Tranquilo, então. Muito obrigado aí, professor. Valeu. Pessoal, alguém mais com perguntas para o João Pavese? Com as colocações? Acho que não. Pessoal, encerrou sem perguntas por aqui, João. Queria mais uma vez, primeiramente, na verdade, parabenizar você pelo trabalho. É animador ver os resultados da Caparol Júnior. Muito motivador também, sabe? Serve de espelho. E queria agradecer mais uma vez a você por ter aceitado o nosso convite e ter sido um colaborador do nosso evento. Agradecer, já vi que tem aluno do IFES, Campos Alegre aí, né? E agradecer também. Agradecer o pessoal da própria Caparol Júnior que fez a inscrição no nosso evento. Agradecer a todos vocês e muito obrigado, viu, João, pela ótima palestra. Como eu disse, foi obrigado a vocês também. Gratificante. Muito obrigado, eu estou à disposição. Se quiserem fazer uma viagem, quando puderem, vir aqui fazer uma imersão aqui, fiquem à vontade. Inclusive, planejando até ações de campo dá para fazer, mas por enquanto ainda não, por causa do carro não poder carregar muitas pessoas. Com certeza. Mas, gratificante demais, viu? Muito obrigado, viu, João? Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo aí que esteve presente na nossa palestra. Foi lindo, ótimo. Tá, obrigado. Um abraço a todos aí, então. Obrigado.